Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa tarde, início de tarde que Deus preparou para nós. E nós estamos falando sobre o chamado da sabedoria. Hoje o tema de hoje é as manifestações da sabedoria. Da onde vem a sabedoria? Como é que ela se manifesta? Através da criação. Qual é a importância que a sabedoria deve ter no meu coração? E nós vamos aprender a partir do versículo 22 do livro de Provérbios, no capítulo 8, um chamado da sabedoria, as manifestações da sabedoria ao longo dos tempos, das eras, por toda a eternidade, desde antes da criação do mundo. Olha o que diz o texto bíblico. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Ou seja, antes das decisões, escolhas e caminhos que Deus ia traçar, antes de todas as coisas, a sabedoria já estava no coração de Deus. A sabedoria é uma virtude do próprio ser de Deus, antes das suas obras mais antigas. Ou seja, a sabedoria personificada na pessoa de Jesus e a sabedoria de Deus, da Trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está desde o Gênesis, desde a criação, desde o início de todas as coisas, como diz aqui o texto bíblico, desde antes das suas obras mais antigas. E nós sabemos que dentro da história humana, as coisas mais antigas que existem é o Gênesis, o início de todas as coisas, a criação do mundo. A história do homem se resume em 4 momentos: a criação do homem, a queda do homem, a redenção do homem por Jesus de Nazaré e a consumação ou a glorificação do homem, onde todo o perfil profético será consumado, Deus será glorificado através das criaturas que se alinharam com o céu e obedeceram ao propósito de Deus nessa terra. No versículo 23 diz: a sabedoria, desde a eternidade fui ungida. Existe uma unção desde antes da criação do mundo, desde a eternidade, na pessoa de Jesus e na vida daqueles que são ungidos pelo próprio Deus através do Cristo, o Messias Hamashia, o ungido de Deus, o Yeshua Ben Yosef, Jesus, o filho de José. Então esse ungido, de Deus tem nos ungido com sabedoria, com graça, desde antes da eternidade, desde o princípio, diz o texto bíblico no versículo 23, antes do começo da terra. A sabedoria personificada no Messias Hamashia, no Yeshua Ben Yosef, no Jesus o ungido de Deus, no Jesus o filho de José, que depois veio a essa terra, habitou entre nós, no ventre de Maria, de forma sobrenatural, desde a eternidade. A sabedoria foi ungida, foi separada, foi consagrada para um propósito divino que era salvar todos os homens. E esse plano redentor, salvador de Deus, foi traçado desde antes da fundação do mundo, é o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes de haver oceanos, fui gerado. Ou seja, a sabedoria é anterior à criação dos oceanos. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. A sabedoria é anterior a qualquer tipo e espécie de água, de fonte de água, de fonte de vida, ou seja, ela é anterior à própria criação do mundo, à própria fonte de vida. A sabedoria já estava presente na Trindade e se revela através da criação. No versículo 25, antes que os montes fossem firmados, antes de nascer os outeiros, eu nasci. Olha que coisa linda. A sabedoria já se fazia presente em toda a criação. A sabedoria personificada na pessoa de Jesus já estava antes da criação do mundo, antes da formação dos montes, antes dos outeiros, já havia a sabedoria de Deus revelada em toda a criação. Na própria criação dos anjos, Anjos são seres gloriosos, esplendorosos, que revelam a glória, a sabedoria e a graça de Deus. No versículo 26, antes que ele, Deus, fizesse a terra os campos, ou sequer o princípio do pó do mundo, aqui uma referência aos homens que vieram do pó da terra, do pó desse mundo criado por Deus.
Antes de tudo isso, a sabedoria já existia, a sabedoria eterna de Deus já estava se revelando, estava se manifestando através da criação divina. Eu estava lá quando ele preparou os céus, né? Então nós vemos aqui a existência eterna do Cristo, antes de tudo, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, todo o desenvolvimento da criação. Nós vemos, né, toda a complexidade da vida. Basta olhar, não precisa nem olhar para fora, olhar para dentro do homem. A complexidade dos nossos neurônios, do nosso cérebro, do nosso sistema sanguíneo, sistema neurológico, né, todo o sistema digestivo, ósseo, todo o aparato do corpo humano, você já vê uma complexidade. A sabedoria de Deus traçando todos os seres, todos os animais, tudo isso foi criado pela sabedoria de Deus através da pessoa do Filho e do poder de Deus revelado em toda a criação. No versículo 28, quando ele firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Aqui, no caso, as nuvens, né? Que coisa linda olhar para o céu, que coisa linda olhar para as estrelas, que coisa linda ver os pássaros, né? Voando nos céus, tudo isso. O Deus precioso, o Deus criador, o designer inteligente, né? A teoria do designer inteligente, de um Deus que criou o mundo, não apenas criou e deu corda no relógio chamado mundo, mas sim sustenta toda a criação com a sua destra poderosa. As três manifestações da presença de Deus. Deus tem a sua presença abençoadora, Deus tem a sua presença sustentadora, e ele sustenta toda a criação com o seu poder, e Deus tem a sua presença em juízo, condenatória, né, com aqueles que se rebelam e se voltam contra ele. Quando pôs o mar, o seu termo, né, os limites do mar, os limites da praia, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Olha que coisa linda, né? As marés são controladas pela destra poderosa de Deus, revelam a sabedoria do Criador, os limites da praia, até onde as ondas vão, até onde começa a terra, onde se finda ela, onde se iniciam os oceanos, tudo isso nós vemos a sabedoria, a grandeza do grande maestro do universo. Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Eu era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, né? Ou seja, a sabedoria estava com o grande arquiteto do universo, o Deus criador, o designer inteligente de toda a criação. Eu era cada dia suas delícias, ou seja, a sabedoria promove deleite no coração do homem. A sabedoria de Deus, quando é revelada a nós, nos faz desfrutar da grandeza, das maravilhas e das coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Que coisa linda, é uma delícia para nós. É algo delicioso. A cada dia, quando nós paramos e pensamos a grandeza do Criador, a maravilha da sabedoria de Deus, revelada sobre todas as criaturas e criação, isso nos faz nos deleitar no Criador, no Deus Todo-Poderoso. No 31 diz, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, né? Todos os prazeres que, claro, são delimitados pela palavra de Deus, prazeres que não sejam autodestrutivos, as delícias desfrutadas pelos homens, né? A chuva que rega o campo, as delícias da terra, os alimentos que foram criados, né? E que são que nascem de forma miraculosa, como um ato soberano de Deus. Nós semeamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz, né, florescer o campo é o Senhor. É um ato soberano, é a força do Criador nas suas criaturas e na sua natureza criada. Nós vemos tudo isso, a sabedoria de Deus, e Deus abençoando com delícias, com prazeres, né? Deus não é alguém que é contrário aos prazeres. Deus é contra os prazeres destruidores, mas é a favor dos prazeres que não sejam autodestrutivos, prazeres abençoadores. Deus é um Deus em que a sua presença, a plenitude da alegria, na sua presença, diz o salmista,
há delícias perpetuamente. Então, Deus é um Deus de delícias, Deus é um Deus de prazeres, prazeres abençoadores, prazeres que não sejam autodestrutivos. E o homem, criado por Deus, pode desfrutar desses prazeres delimitados pela palavra de Deus. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, o homem tem liberdade de todas as coisas, mas tem coisas que o homem não deve fazer. Por quê? Para que não se autodestrua, para que não prejudique os outros. A liberdade nossa, ela sim tem limites. Esses limites são os princípios e valores do reino de Deus, são os mandamentos do Senhor, a fim de nos preservar de tragédias e mazelas humanas. Compreenda isso. Tudo isso revela a sabedoria do Criador. No 32, agora, pois, filhos, ouvi-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Então, guarde os caminhos de Deus, guarde os mandamentos do Senhor. Seja um bem-aventurado, alguém feliz, abençoado, abastado, próspero, alguém que guarda a palavra de Deus e desfruta de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Que você tenha um dia abençoado, vendo a sabedoria de Deus revelada em toda a criação, usufruindo de tudo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós, com cuidado, diligência, com amor, esmero, e agradecendo, louvando a tudo aquilo que Deus tem nos dado de todo o coração. Amém? Aqui debaixo tem todas as informações da nossa igreja, nossas redes sociais, as maneiras de como você pode contribuir e se conectar conosco, dos nossos cultos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Amém.